Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre o direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. No episódio de hoje vamos tratar de um tema absolutamente central para o direito processual civil, o processo. A ideia aqui é compreender o que é o processo, qual a sua função, como ele se estrutura e por que ele é indispensável para o exercício da jurisdição. Vamos avançar em pequenos passos para que possamos compreender assuntos centrais ligados a ele. Falar sobre processo é falar simultaneamente sobre função/exercício jurisdicional e órgãos criados para essa finalidade. Função/exercício jurisdicional, temática que foi objeto nos episódios que tratamos sobre a jurisdição, é uma premissa de organização de atuação diretamente ligada ao Estado, fundamentalmente estabelecida na criação de órgãos especializados. Todo esse conjunto é assim construído para que não haja discricionariedade, mas uniformização a partir de um, entre aspas, método. Portanto, a própria natureza da jurisdição exige que essa atuação seja submetida a esse método, uma forma, um sistema previamente estabelecido, o qual, de maneira grosseira, podemos definir como sendo o processo. O processo é construído em uma lógica de etapas, uma série de atos coordenados que compõem o procedimento, temática futura deste episódio. Todavia, advertindo desde logo que não se deve confundir processo como se fosse sinônimo de procedimento. Para encerrar essa parte conceitual, devemos ter em mente que o processo não se resume à simples sucessão material desses atos. Ele envolve o estabelecimento de uma relação jurídica de direito público, que se forma entre o juiz e as partes, gerando direitos, deveres, ônus e faculdades. Tudo com um objetivo bem definido: permitir o exercício jurisdicional de modo individualizado, definitivo e vinculante. O processo existe para resolver um caso concreto. Salvo situações extremamente atípicas e, se tiverem interesse, podemos fazer apenas um episódio para tratar sobre isso. Ele não pode ser utilizado como instrumento de mera especulação teórica ou doutrinária. Por essa razão, é essencial que o objeto do processo esteja claramente definido desde o início da relação processual. O objeto do processo é aquilo sobre o qual recairá o pronunciamento jurisdicional, ou seja, aquilo que, ao fim, se espera com o processo. Portanto, essa definição inicial é indispensável para garantir o contraditório e a ampla defesa. Se o objeto do processo não estiver bem delimitado, as partes podem ser surpreendidas, ao final, por uma decisão que trate de questões que não foram debatidas durante a sua tramitação. É exatamente por isso que o Código de Processo Civil exige que o autor, na petição inicial, formule o pedido com clareza e indique os fatos e fundamentos jurídicos que o sustentam. Da mesma forma, o réu deve apresentar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito pelas quais impugna o pedido. Em regra,
o objeto do processo coincide com o pedido formulado pelo autor. Ainda que o réu apresente defesa, isso não altera por si só o objeto do processo. O que pode ocorrer é a ampliação do conjunto de questões que o juiz precisará enfrentar para decidir se acolhe ou rejeita o pedido, especialmente quando o réu invoca fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado. A correta delimitação do objeto do processo é fundamental, inclusive para a definição da coisa julgada e da litispendência. O que se tutela no processo não é um fato isolado, mas um direito ou uma situação jurídica identificada a partir do pedido e da causa de pedir. Agora, quanto ao ponto que adverti no início deste episódio, é muito importante não confundir processo com procedimento. O processo é o método, o sistema de atuação da jurisdição, por meio de uma relação jurídica entre os seus sujeitos. Já o procedimento é a forma material pela qual o processo se desenvolve em cada caso concreto. O procedimento corresponde ao rito, a maneira como os atos processuais se sucedem e se organizam, de acordo com as particularidades da demanda. Uma ação de cobrança, por exemplo, não se desenvolve da mesma forma que uma ação de inventário ou uma ação possessória. Assim, o procedimento dá exterioridade ao processo, revelando como a relação processual se concretiza na prática. É ele que define e ordena os atos necessários para que se alcance o provimento jurisdicional. Para deixar claro, a partir de um exemplo simples, pensem em uma viagem de avião. O processo é a viagem em si, o deslocamento de um ponto a outro, com o objetivo claro, sair de uma cidade e chegar a outra. Já o procedimento é o caminho que você percorre para que essa viagem aconteça. Comprar a passagem, fazer o check-in, passar pela segurança, embarcar, decolar, pousar e desembarcar. Apenas para complementação, o procedimento apresenta dois pontos de vista. Do objetivo, ele é composto por uma multiplicidade de atos coordenados entre si, em verdadeira relação de dependência recíproca. Cada ato legitima o seguinte, e todos se explicam em função de um objetivo comum, a obtenção do provimento jurisdicional. Já do subjetivo, o procedimento é fruto de uma participação específica entre seus protagonistas. Ele só se instaura por iniciativa da parte, desenvolve-se em contraditório e exige a participação ativa das partes na formação do convencimento do juiz. Retomando a construção sobre o processo, um ponto fundamental a ser fixado, que chegou a ser arduamente debatido na antiga doutrina, mas já superado, é acerca da autonomia do processo. O processo é autônomo em relação ao direito material. Isso significa que o direito de ação não depende de prévia comprovação da existência do direito substancial alegado. O processo se instaura para que se verifique se o direito existe ou não. Por exemplo, alguém ajuiza uma ação de indenização alegando ter sofrido dano moral.
O processo se desenvolve normalmente, com citação, defesa e instrução, ainda que, ao final, o juiz entenda que o dano não existiu. Assim, podemos situar que a atividade jurisdicional se desenvolve em dois planos. Primeiro, o juiz examina se estão presentes os requisitos necessários para a existência e o desenvolvimento válido do processo. Depois, analisa o mérito da causa. Agora, sobre as espécies e funções do processo. Conforme a finalidade perseguida, é possível identificar diferentes espécies de processo. Quando há uma pretensão jurídica controvertida, o processo se desenvolve para declarar a situação jurídica das partes. Trata-se do processo de conhecimento, quando há certeza prévia do direito do credor e a controvérsia se limita ao inadimplemento, o processo se volta à realização prática desse direito, por meio da coação estatal. É o processo de execução. Há, ainda, situações em que o processo é utilizado para prevenir riscos e assegurar a utilidade da futura tutela de mérito. Surge, então, a tutela cautelar, caracterizada por sua provisoriedade e instrumentalidade. Cada uma dessas espécies revela uma função do processo, as quais chamaremos a partir de agora de tutelas. A primeira é a tutela de cognição, voltada à verificação da situação jurídica das partes. A segunda é a tutela executiva destinada à realização prática do direito reconhecido. E a terceira é a cautelar, aplicada à prevenção contra o risco de dano no processo. Extraordinariamente, nem sempre o processo chega à solução do mérito. Há casos em que ele se extingue sem julgamento do pedido, justamente por ausência de pressupostos necessários ao seu regular desenvolvimento. Nessas hipóteses, ainda que não tenha havido julgamento, afinal, esse só ocorre quando há mérito, há uma resposta do Estado, isso é, uma prestação jurisdicional. Nas espécies de processo, as atividades jurisdicionais de cognição e de execução são, em regra, independentes. O processo de conhecimento nem sempre é prévio ao de execução, e a execução pode ser instaurada diretamente com base em título executivo extrajudicial. Contemporaneamente, o direito processual buscou reduzir essa rigidez, permitindo que em uma mesma relação processual se realizem atividades cognitivas e executivas, como é o caso da ação monitória. A tutela cautelar, por sua vez, também apresenta autonomia. O que se decide nesse âmbito não é o direito material, mas apenas a existência de risco à efetividade do processo principal. Caminhando para o final do episódio, vamos fixar algumas notas sobre as tutelas ordinária, diferenciadas, de urgência e inibitória. Tradicionalmente, a tutela jurisdicional pressupõe o esgotamento do contraditório e da ampla defesa, com a execução somente após a coisa julgada. Isso é a via ordinária. Contudo, a necessidade de uma tutela jurisdicional efetiva levou ao desenvolvimento de tutelas diferenciadas, capazes de afastar os efeitos negativos da demora do procedimento comum. Essas tutelas podem assumir diversas formas: ritos simplificados, restrições à fase instrutória, antecipação de efeitos da tutela ou mesmo procedimentos que concentram
em uma só relação processual, a definição e a realização do direito. Em situações nas quais a espera pelo provimento definitivo tornaria a tutela ineficaz, o direito processual admite a concessão de tutelas provisórias. Essas tutelas podem ser cautelares, satisfativas ou fundadas na evidência do direito. Nas tutelas de urgência, exige-se a demonstração da aparência do direito e do perigo da demora. Já na tutela da evidência, basta a demonstração suficiente do direito material. Além disso, o processo não se limita à reparação de danos já ocorridos. Ele também pode atuar de forma preventiva por meio de tutelas inibitórias, destinadas a impedir a prática ou a continuidade de ilícitos. Por fim, sobre os pressupostos processuais e a nulidade do processo. Para que a prestação jurisdicional seja válida, é necessário que a relação processual se constitua e se desenvolva regularmente. Os requisitos necessários a isso são denominados pressupostos processuais. Eles podem ser de constituição válida, pressupostos de existência, ou de desenvolvimento regular, pressupostos de desenvolvimento, e se dividem em subjetivos relacionados ao juiz e às partes, como competência, capacidade e representação por advogado, e objetivos relacionados à forma do procedimento e à inexistência de vícios que impeçam o regular prosseguimento do processo, como forma processual, mandato, inexistência de litispendência ou de qualquer nulidade. A ausência não sanada de pressuposto processual, em regra, conduz à extinção do processo, sem julgamento de mérito. Contudo, atualmente, o direito processual prestigia a instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento de mérito. Sempre que possível, devem ser superados vícios formais, desde que não haja prejuízo às partes. O Código de Processo Civil estabelece diversos mecanismos para o saneamento de irregularidades, evitando que o processo se transforme em obstáculo à solução do litígio. A finalidade última do processo é servir como instrumento de pacificação social. Por isso, suas regras devem ser interpretadas e aplicadas de forma a favorecer, sempre que possível, a entrega de uma decisão de mérito. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa desse episódio é a Venetian Scene, de um artista italiano desconhecido. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.